O entrevistado de hoje é o diretor empresarial dos Portos do Paraná, André Pioli. Muito bem-vindo, Pioli. Você já é de casa, já passou muito tempo aqui, inclusive nesse estúdio, e é sempre uma honra poder conversar com você. Bom dia. Bom dia, Pierre. Um bom dia a todos que estão nos assistindo. É uma grande honra e uma satisfação para mim estar aqui nesse estúdio onde eu passei parte da minha vida. Cada vez que entro aqui, fico de verdade emocionado. André, você está há 2 anos e meio na empresa pública Portos do Paraná, como diretor empresarial. Como tem sido a atuação nesse cargo e qual a importância desse cargo no Porto de Paranaguá? Certo. Esse cargo é um cargo de fundamental importância. O Porto de Paranaguá representa muito para a nossa comunidade, para Paranaguá, para Antonina, que é Porto de Paranaguá e Antonina, e para o litoral como um todo. A economia que circula nessa região toda é provinda do porto. Então, ter um parnanguara dentro da diretoria do porto, trabalhando para que a comunidade possa prosperar junto com o avanço do porto, é muito importante. É de um simbolismo muito grande. Quando eu cheguei aqui, Pierre, que cheguei no Porto de Paranaguá, que o governador Ratinho Júnior me convidou para participar dessa gestão, eu aceitei com muito orgulho. E os desafios passados e os desafios os quais eu sempre enxerguei foram os seguintes. Faça aquilo que é possível para que a cidade de Paranaguá, o litoral do Paraná, possa prosperar junto com o porto. Então, não é só o porto bater recordes, não é só as empresas portuárias avançarem, mas o mais importante é o que o porto pode contribuir com a cidade. Além da economia que vive disso, dos empregos gerados em torno disso, mas o que o porto pode investir? E a gente vem trabalhando muito intensamente nessa questão. Você tocou num assunto bem importante, que é a relação porto-cidade. Isso. De que forma essa relação evoluiu desde que você entrou no Porto de Paranaguá? Incrível isso, né, Pierre? E aí é a questão da inteligência política, já que é o café com política, é a inteligência política. Em 2016, eu disputei a eleição contra o prefeito Marcelo Roque. O Marcelo ganhou, teve êxito na eleição. 2 anos depois, eu assumi a diretoria empresarial do Porto de Paranaguá. Nós conversamos desde o primeiro momento. Olha, o que eu puder ajudar, vou ajudar, não vou fazer oposição. A gente vai trabalhar em conjunto. E essa entrada no Porto foi muito simbólica, porque a gente sentou e combinamos o seguinte: Paranaguá tem que ganhar, Paranaguá tem que prosperar. Então, o que o Porto pode fazer pela cidade, o que a cidade pode fazer pelo Porto, vamos trabalhar em conjunto. E assim a gente vem trabalhando em conjunto para que a cidade possa colher muitos frutos com isso. Então, aqueles pagamentos de impostos que eram retidos e que as outras gestões vinham enrolando para pagar, que foram 25 milhões de reais em impostos para a cidade. Taxa de alvará de localização. Um absurdo, que não pagaram antes. Mas a gente conseguiu destravar isso na justiça e fazer o pagamento para a cidade de Paranaguá. Investimento em saúde, em educação, em vias públicas, em segurança. Então, são coisas positivas. A Avenida Bento Rocha foi concluída. 14 milhões de reais. O viaduto de entrada da cidade, outros 13 milhões de reais foram concluídos. O projeto da Avenida Ayrton Senna está sendo desenvolvido, vai ser entregue agora para a Ecovia tocar esse projeto. Vai ser inserido a Avenida Ayrton Senna no projeto da Ecovia e na nova concessão, e vai ser tocado com o projeto feito pelo Porto. Os trapiches nas comunidades marítimas, já estão prontos os trapiches da Ilha do Mel, vão ser entregues agora à comunidade. Obra de 9 milhões de reais em 2 trapiches. E outros 12 trapiches em todas as comunidades, em várias das comunidades marítimas estão sendo vão começar a ser feitos. Então, são ganhos para a sociedade que não existiam antigamente, por falta de um bom diálogo, por falta de uma boa conversa. E isso não pode existir. O governo do estado tem que estar em sintonia com o porto e com a prefeitura, com as prefeituras das cidades do litoral. Toda conversa que a gente pode estar
ajudando e auxiliando o desenvolvimento de algumas das cidades do litoral, a gente está fazendo. E olha, você citou, inclusive, algumas intervenções do Porto de Paranaguá, aqui na cidade de Paranaguá, na verdade, dos portos do Paraná, no litoral do estado. Então, teve, por exemplo, o viaduto na entrada da cidade, tem esses trapiches na Ilha do Mel. Você acredita que intervenções como essas são as maneiras encontradas pelo Porto até de contribuir para a evolução, para o desenvolvimento do litoral do estado? Claro, com certeza. Lembrando que o Porto respeita a legislação federal de portos, exclusiva para isso. Então, o dinheiro que é arrecadado pelo Porto de Paranaguá só pode ser gasto, é o que diz na lei, só pode ser gasto na própria operação portuária. Então, existem algumas brechas. O acesso ao porto, os acessos, a gente conseguiu fazer com que isso fosse quebrado e pode ser investido então nos acessos. E assim a gente vem trabalhando para poder dar essas compensações à cidade de Paranaguá. E Antonina e as cidades do litoral. Lembrando, Pierre, que 70% da nossa economia, dos empregos circulantes na nossa região, na nossa cidade principalmente, são provindas da relação portuária. E garanto para você, sou comerciante, tenho comércio na cidade junto com a minha esposa. Os outros 30% que compram, que são o comércio, os supermercados, enfim, o que gira no comércio é provinda também desse dinheiro. Então, a nossa economia é o porto. Agora, André, o Porto está de aniversário da semana ao Porto de Paranaguá, 86 anos de muita história, de uma evolução gigantesca. Inclusive, a gente, no Bom Dia Litoral de ontem, trouxe uma matéria falando sobre essa evolução na história do Porto de Paranaguá. Mas é um porto que não se prende só ao passado, ele pensa também no futuro. Claro. Como está o trabalho no porto para poder continuar evoluindo, continuar sendo o gigante de aço e concreto e um dos portos mais otimizados da América Latina? Certo. O nosso setor de engenharia tem desenvolvido inúmeros projetos de avanço do porto. Vou citar aqui alguns deles. A dragagem, que é uma obra continuada, que tem que acontecer sempre por conta dos sedimentos que descem da nossa serra. O moegão, que vai ser construído, que é uma pera maior para que o trem possa circular, descarregar mais rápido a mercadoria e sair sem impactar tanto a nossa comunidade. O novo corredor de exportação, que vai ser uma grande obra que vai agilizar muito. Então, se hoje a gente faz 20 milhões de toneladas de grãos e farelo, um pouco mais do que isso, a gente vai poder aumentar e muito esse abastecimento dos navios, o potencial vai ser muito maior. E uma série de outras obras que vão garantir que o porto tenha uma eficiência ainda maior. Lembrando que o Porto de Paranaguá, em comparativo com o maior porto do Brasil, que a gente só pode se comparar porque é maior para a gente poder evoluir. Isso. Então, comparando com o Porto de Santos. Porto de Santos tem 72 piers de atracação. São 22 quilômetros de extensão de cais. O Porto de Paranaguá tem 4 quilômetros de cais e 21 piers de atracação. Nós movimentamos, o ano passado, 57 milhões de toneladas. O Porto de Santos movimentou 130 milhões de toneladas. Mas olha o tamanho do Porto de Santos para o Porto de Paranaguá. Então, esse know-how de eficiência, o Porto de Paranaguá tem vendido, tem passado para diversos outros portos do mundo que vêm aqui conhecer essa eficiência. Essa eficiência que foi construída pelos trabalhadores portuários, pelos TPAs, por toda a comunidade marítima, pelos trabalhadores dos operadores portuários, por todas as empresas que fazem parte desse segmento e os trabalhadores. Então, eu quero parabenizar todos os trabalhadores nesse aniversário de 86 anos do Porto, por todo esse comprometimento que todos têm com o desenvolvimento do Porto de Paranaguá. Isso é muito importante a gente estar colocando aqui, o quanto Paranaguá é importante no cenário mundial no desenvolvimento da economia. Isso que o André falou é verdade. Eu tive a oportunidade de cobrir
3 edições da Intermodal, e na Intermodal, que é uma feira de modais logísticos, percebe-se como o Porto de Paranaguá é importante. Pessoas, empresas, representantes de empresas e de portos de vários locais do mundo, indo até o estande dos portos do Paraná para poder conversar com o pessoal, para entender um pouco mais como funciona a gestão dos portos do Paraná, porque já faz negócio com os portos do Paraná. Então é muito importante. André, você antes de assumir a diretoria empresarial da empresa pública Portos do Paraná, você já tinha um conhecimento portuário, porque você já visitou outros portos, inclusive Sim. como jornalista, fez grandes reportagens em portos de Santa Catarina. Você acredita que esse conhecimento, esse know-how, ele te ajudou, te preparou para você poder assumir essa importante missão no Porto de Paranaguá? Com certeza. Eu lembro que a gente foi fazer uma reportagem no Porto de Itajaí, e a cidade de Itajaí próspera, fervendo, crescendo, e o Porto de Itajaí tão menor que o Porto de Paranaguá, com apenas naquele momento dois piers de atracação, e o quanto o Porto de Itajaí contribui para a cidade. Então, essa comparação que eu vinha fazendo lá de trás. E a gente tem tentado e tem conseguido muito êxito nessa relação entre o Porto e a cidade, que foi provinda de uma reportagem e um conhecimento que eu tive fazendo um trabalho aqui para a televisão. Isso deu conhecimento, sim, e está sendo trazido para o dia de hoje no trabalho que a gente está tendo lá no Porto. André, muito obrigado pela sua presença aqui no Bom Dia Litoral. Você é sempre bem-vindo. E aqui, a você, eu dou os parabéns ao Porto de Paranaguá, aos Portos do Paraná, por esse aniversário, pelo sucesso dos Portos do Paraná, que representa muito bem a nossa região. Muito obrigado, Pierre. Parabéns para você pelo programa, está excelente. Parabéns ao Fabiano Monteiro, ao seu Ademar Monteiro, a toda essa equipe maravilhosa do TVCI, que tem prestado sempre um grande trabalho para a nossa comunidade. Um bom dia para você e um bom dia para todos vocês que estão nos assistindo. Até uma próxima oportunidade, André.